Então, eu acho, o Verusca, que eu também nunca vi muito problema nessa coisa de realmente nunca saber o que a pessoa vai me chamar e eu ter afetividade por todas as situações. Porque cada forma que a pessoa me chama, eu vejo que ali tem uma afetividade, ali tem uma história. Por que a pessoa me chama de tia? Por que eles me chamam de tia? Ele não fala isso, mas ele deve achar. Eu sou a tia doida do João 23, que fundou a batalha de rap dentro do espaço cultural. Uma mulher que, para eles, agora eu não tenho frequentado a igreja evangélica, mas eles me conhecem como uma mulher evangélica, como uma mulher que, né, e uma vez que você não diz né, isso é real. Mas uma mulher que faz cultura dentro da comunidade e que, ao mesmo tempo, consegue entender a complexidade cultural que é você lidar com jovens, que você lidar com senhoras, é você lidar com várias pessoas diferentes de você e você respeitar e conseguir. Isso é o que a gente vive lá, não é não? E esse conceito foi o que eu aprendi de melhor na minha vida toda. Então, apesar de eu morar hoje no João 23, hoje não, eu moro há 40 anos na comunidade do João 23. Você está com quantos anos, Claudinha? 54. 54, caraca, eu gosto de 54. Mas, voltando aonde eu nasci. Então, eu nasci na Rua 1ª, Santa Cruz, aqui em Santa Cruz. E sendo da Rua 1ª, a minha maior alegria foi ter descoberto há um tempo atrás que a minha peraltice, que era uma garota muito peralta, era uma garota que não me enquadrava muito nos padrões assim, da escola e tal. Eu estudei no Delta, estudei no Instituto Septiba, porque eu fui morar em Septiba com a minha avó. Só que hoje eu vejo o quanto eu morar em outros bairros com as minhas avós, com os meus parentes, contribuiu para que eu tivesse a visão que eu tenho hoje, mesmo morando no João 23. Porque eu tive a oportunidade de morar em Copacabana, que eu morei com a minha tia em Copacabana. Mas eu não quis ficar, eu vinha com 15 anos de idade, 14 anos de idade, eu vinha para cá, eu já estava morando no João 23. Eu morei em Septiba com a minha avó, com 10 anos de idade. Minha avó era pensionista, eu servia quentinha, eu levava quentinha na casa. Antes disso, a gente passava as férias em Septiba. Então, eu conheço todas as ruas de Septiba. Isso, para mim, é uma bênção. Isso, para mim, é muito maravilhoso, porque eu vivi coisas que nem minhas irmãs todas viveram, porque a gente é 4 irmãs, né? Mas eu era muito peralta. E por ter morado em Septiba, eu estudei no Instituto Septiba. Aqui em Santa Cruz, a gente estudou no Colégio Delta. Lá em Copacabana, eu estudei no colégio público, mas era já um colégio arpoador ali. Era um colégio público, mas, de qualquer forma, era ali. Então, culturalmente, isso contribuiu muito para que eu formasse a minha... Por isso que eu tenho um espaço hoje, que a gente vai dizer, como é que conseguiu... Não... Por isso que eu tenho um espaço hoje que ele é eclético, que ele é funcional, que ele é livre, tão livre que, sabe, isso o trabalho dos meninos na parte do audiovisual, por exemplo, é exemplo dessa liberdade. Uhum. Porque essa liberdade, eu aprendi ela vivendo ela na prática. Uhum. Então, o que eu aprendi lá, ajudando minha avó Minha avó matava galinha na bacia,
E naquela época, quase 40 anos, até 50 anos atrás, as pessoas faziam comida mesmo para pensão, matava galinha, né? Matava porco, né? Então eu lembro até hoje daquela bacia cheia de pelo, mas isso era normal, seus avós faziam isso, nossos avós faziam isso. A costurar sempre foi muito forte, tanto que você lembra dela, mas assim, a história você não chegou a colocar, a saber, é que, na verdade, o espaço cultural veio antes. E antes do espaço cultural, eu fazia um trabalho voluntário como jovem na comunidade, já com 15, 16 anos. 16 anos eu montei um grupo de teatro, um grupo chamado Grupo Jovem. E aí a gente se reunia dentro do Brizolão, numa daquelas salas que ficavam desocupadas, tinha o refeitório de um lado e a construção tinha um consultório médico do outro, os pátios, né, do Brizolão embaixo era muito amplo. E essa parte que era consultório médico já estava fechada, esse Brizolão lá do João 23, do Conjunto João 23. Ela já estava fechada há muitos anos, tanto que os tetos caindo, cupim, não sei o que lá. E eu com os jovens, né, da minha idade, eu meio que imaginei como que a gente poderia fazer alguma coisa, entendeu? Porque eu com 14 anos, eu fiquei lá na minha tia, em Copacabana. Então, lá eu sabia que lá os colégios particulares tinha teatro. Particular não, público. Pedro II tinha teatro, e vários. Eu falei, caraca, que não tem no Zona Oeste, no João 23, não tem. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a conversar com alguns jovens que eu conhecia e falei, vamos montar um grupo de teatro. Mas como é que a gente vai montar um grupo de teatro? Aí, o que eu fiz? Eu escrevi a peça, eu ensaiei a peça e eu montei a peça. E a peça foi um sucesso lá no pátio do Brizolão, que tem aquelas escadas, arquibancada. Pensa naquelas arquibancadas ali, 3 dias cheios de moradores da comunidade. Cara, aquilo ali para mim foi uma experiência enorme. E que ainda teve uma situação que me deu muita... que hoje eu tenho uma questão hoje que eu trago, né, de como lidar com situações que acontecem, porque eu tive que decidir, tipo, mudar todo o palco na época, porque resolveram, aí que viram a grandiosidade do que ia ser feito, e resolveram encaixar o nosso teatro dentro de um evento que ia ter na comunidade. Aí mudaram o nosso palco pro andaime, e aí eu tive que, não vai ter teatro, não sei o que lá, e aí, naquela época, 30 anos atrás, tu sabia, né? Tu queria nem saber o que ele estava falando. A grande questão era você defender aquilo que você acreditava. E eu sentei na grama do CIEP, chorei, sabe? Eu falei, não é possível, passei mais de não sei quantos meses, vocês não ajudaram em nada, agora vocês vêm para mudar o palco de lugar, não sei o que lá. Só que aquilo ali eu não sabia, e depois de muitos anos é que eu fui entender que aquilo ali me fortaleceu junto às pessoas que estavam comigo, que ninguém me largou. E nós apresentamos em cima do andaime Valério, uma bicha negra enorme, que era pedreiro, um bicha negro pedreiro, naquela época, conhecido na comunidade dessa forma. Ele era o capataz na peça. Olha, eu já falando da peça, que entrei na peça, não saí da peça. Mas isso aí é a Costura Arte, isso é o espaço cultural, isso é o que eu faço hoje no Coletivo 23. Entendeu? Quem não conhece, né, no caso, eu acho que por isso que eu topei essa coisa, porque a gente está vivendo num momento muito estranho. A gente não sabe se a gente vai estar acordado amanhã, a gente não sabe se quem a gente ama vai estar do nosso lado amanhã, a gente não sabe como é que vai estar o mundo amanhã, a gente não sabe. Não, aliás, eu acho que o mundo vai estar bem melhor que o Brasil, mas tudo bem. Infelizmente. Só que viver o que a gente está vivendo hoje é muito difícil nessa questão de que a gente não sabe o que a gente vai deixar para esses jovens. Que tipo de contribuição, o que valeu a pena ter? A minha ideia nunca foi juntar dinheiro. Eu estava conversando com o Luiz lá embaixo, eu falei, Luiz, se eu quisesse pegar aquela minha vitrine com a minha roupa, você que é minha cliente, você sabe. Se eu quisesse botar ela lá em Búzios ou botar ela lá em Ipanema, eu ia botar ela lá e sentar lá e viver. Se eu vender uma roupa por dia, eu estou feliz da vida.
Porque eu tenho consciência do valor que a roupa carrega. Uhum. Mas essa não é a intenção. Não no momento, que eu já estou preparando minha aposentadoria. A minha intenção é agora contribuir o máximo possível com aquilo que eu aprendi para que outros possam, pelo menos, sobreviver que nem a gente que chegou até essa idade sobreviveu, entendeu? Porque a gente sempre sobreviveu. Nunca foi fácil. Só que para eles agora, o mais difícil está sendo para os jovens a gente mostrar para eles que é possível eles sobreviverem também. Porque o desafio deles é diferente do nosso. Não é menor do que o nosso. Só que eles têm que ter ajuda. Eles têm que ter estratégia. E dentro de uma tribo, seja ela indígena, seja ela africana, seja ela a tribo que for, quem passa os ensinamentos são os mais velhos. Numa sociedade que os mais velhos estão perdidos, os jovens ficam perdidos também. E é por isso que hoje, mesmo tendo Jesus Cristo como meu único e a qual eu não vou desprezar nunca aquilo que o outro tem como salvação ou como... Não vou desprezar nunca. Nós estamos numa sociedade, Santa Cruz, ela está numa berlinda muito grande. Para quem mora, para quem é criado aqui, hoje você pode entender isso, na questão de que as pessoas estão perdendo a identidade. As pessoas estão perdendo a identidade. Quando você perde a identidade, que você não sabe para onde, de onde você veio, para onde que você vai. Quando você perde a identidade e você vê que isso é quase que irreversível, porque os valores que a gente passa para eles são os valores que eles vão passar para os netos e para os filhos deles. Uhum. Então, cada vez a bagagem ela vai diminuindo. Então, vamos supor, se eles chegarem a passar 10% daquilo que eles aprenderam de mim, sendo que eu aprendi pelo menos 30% dos meus avós, o que vai ter os filhos dele e os netos dele para passar? Então, eu sempre gostei muito dessa coisa de unir. Por isso que quando a gente, através desse trabalho, a gente montou um espaço cultural. E o espaço cultural, ele começou a desenvolver essa coisa muito livre, muito, tipo, a gente vai fazer, porque é possível fazer. Eu sempre tive muito isso. Uhum. É possível. E o espaço cultural, ele tem essa liberdade até hoje. Isso é fruto... O que eles vivem hoje lá, deles chegarem, deles sentarem, deles entrarem na cozinha, deles tomarem um café, deles não sei o que, não sei o que lá, hora, trabalhar, é fruto dessa metodologia que eu não sei de onde que veio. Hoje eu vejo que é um pouco Paulo Freire, que eu nem conhecia muito, agora que eu venho conhecer mais, mas eu vejo que é um pouco Paulo Freire, essa metodologia de você ter uma educação que realmente liberte, uma educação que realmente amplie o horizonte para você não pensar só no óbvio, entendeu? Essa crise toda aí, essa falação toda aí só me fez admirar mais ainda o Paulo Freire e saber como que é necessário hoje toda essa situação. Acho que se não fosse essa discussão, acho que muitas pessoas nem conheceriam e nem a gente, eu acho que valorizaria tanto quanto deve. Entendendo como é importante, e esse é o momento, né? Eu já venho preparando esse momento, já tem uns tempo. Vocês são só consequência desse momento, dessa trajetória, entendeu? Porque já tem mais ou menos 5 anos para cá que eu escolhi já me expor mais. Eu acho que eles acompanham, né, um pouco. Tem pessoas que nem sabem, Cláudia da Flor de Cambucá, tem pessoas que nem sabem que eu sou dona da marca da Flor de Cambucá, tem pessoas que não... Entendeu? Eu faço tantas coisas diferenciadas que acaba... Para mim não me importa essa coisa de, eu sou aquela pessoa. Mas
como eu falei, esse momento que a gente está agora, eu criei dentro da minha cabeça que eu poderia contribuir em relação ao resgate. E falar das histórias mais completamente como realmente elas são, e falar das histórias sabendo que a gente está contribuindo, né, para alguma coisa, então eu escolhi essa situação. É difícil, não é fácil, mas é. E o Espaço Cultural, então, ele teve essa questão dos alunos fizeram um abaixo-assinado para que a gente tivesse o terreno que a gente tem hoje. Então, os alunos fizeram um abaixo-assinado para o terreno, que era um lixão, no qual a gente tirou ali uns 10, 15 caminhões de lixo, uns 10 caminhões de lixo, eu acho, e começamos a construir aos poucos. Aquela construção do Espaço Cultural, ela é toda inacabada, ela tem problema, tem goteira, tem porque foi a primeira construção que a gente fez no braço. Eu lembro que tinha uma turma de telecurso que era de jovens, eles davam almoço, eles davam comida. E a gente... davam comida não, na verdade, eles davam um lanche. Para todos os telecursos davam lanche, davam sanduíche e suco. A gente fez as contas, eu e o Washington, né, meu esposo, né? A gente fez as contas e viu que dava para comprar comida com o dinheiro que eles mandavam e ainda sobrava. Olha isso! Aí minha mãe, dona Norma, né, dos bolos, vocês já comeram padrão, bolo, vocês sabem. Minha mãe, eu falei, mãe, olha só, com tantos quilos de arroz, dá para 20 alunos, são jovens mesmo da comunidade, né, que faziam ali o curso e, ao mesmo tempo, trabalhavam em outras coisas. Aí minha mãe falou, não, dá sim, e minha mãe é farta. Minha mãe é filha da dona Carola, que era dona da pensão em Septiba. Por aí você vê, minha mãe, por isso que ela é... Aí minha mãe, dá sim. Verusca, querida. A gente viu que dava para fazer. Aí o que a gente pensou? Poxa, vamos fazer a comida. E a gente ainda conseguiu economizar para fazer o alicerce dali do Espaço Cultural. Então, toda a fundação, o alicerce, nós fizemos com o dinheiro que a gente economizou da comida, da quentinha, que era pagava o negócio dos jovens. Eles comiam, tinha jovem que levava até para casa quentinha, porque... A minha mãe já sabia, ó, essa aqui é pro tio Will, não, era esse aqui que ele come muito, entendeu? Ó, essa daqui é dele, ela já sabia quem comia mais, quem comia menos. E mesmo assim nós economizamos dinheiro para comprar o alicerce ali. E aí as outras coisas foram surgindo ali, a porta de um vizinho que fez demolição, janela do outro que ia jogar fora, não sei o quê, aquele mutirão de laje de final de semana. Deus chega, né, para ajudar, mas sabe como é que é, né? Nem todo... Então foi uma construção de muitas mãos ali do próprio João 23, daquela parte ali do... Isso, aquela do parte ali já que é a parte que a gente ocupa hoje. E aí, com a questão de fazer o primeiro alicerce, a gente começou a levantar a parede, não sei lá, e botamos numa parte só a primeira telha ou a primeira laje, não estou lembrada agora. Só que sabe como é que é mulher, né? Então, nessa época, eu estava fazendo uma oficina de mães dentro do Brizolão. Eu fazia uma oficina de patchwork, que eu gosto muito de trabalhar com retalhos, então eu fazia já antes, né, colcha e... colcha não, na época não fazia, mas eu gostava de fazer umas coisinhas com retalho. Com quem você aprendeu a costurar, Claudinha? Olha... Autodidata? Menina, agora que tu me pegou, eu aprendi sozinha, cara. Porque a minha mãe tinha máquina, aquela máquina pretinha, né? Aqui na Rua Primeira a gente tinha uma casa boa, que era uma casa grande, que meu pai era bancário, meu pai foi bancário, né? Então meu pai foi um dos primeiros negros bancários, ou o primeiro negro bancário do estado do Rio de Janeiro, do município aqui pelo menos, né? E eu acho que do estado, porque naquela época o Banerj era centralizado, acho que só tinha lá embaixo, então
as pessoas velhas, né, quer dizer, que hoje têm uma idade, naquela época elas trabalharam no Banerj. Então, acho que era o único mesmo. Santa Cruz, quando ele teve uma agência, ele veio transferido para cá. Mas meu pai era boêmio, entendeu? E boêmio não importa. E a tua mãe, ela costurava ou era só dona de casa? Não, dona de casa, mas ela fazia nossos vestidinhos, ela fazia nossas roupas, ela fazia nossas coisas. E eu lembro que tinha a máquina, tinha a cabine da máquina, e sempre tinha ali embaixo da máquina uns retalhos ali, uns negócios ali, umas coisas que sobrava. Pô, uma dona de casa com 4 filhos, né? Filhas, na verdade. A dona de casa exemplar, que a minha mãe era aquela exemplar que eu falo assim, né? Aquele modelo de dona de casa que que quem gosta, sim, não é o meu caso. Sempre sonhou ser. Tipo, minha mãe, você olhava o chão encerado de cera, você via o rosto assim, entendeu? Meu pai chegava, a comida estava pronta, mas ela amava aquilo ali. Eles curtiam. Gente, o meu pai, ele saía O carnaval começou na sexta, na quinta, ele só voltava na quarta-feira de cinza. Meu pai fazia burrinha com o lençol da minha mãe, entendeu? Mãe, cadê a cortina? Meu pai tinha pego para fazer burrinha. Burrinha, você sabe, né? A burrinha, uma vaca. Antigamente, as ruas aqui em Santa Cruz tinha muito disso. A vaca, ela era como fosse uma réplica de uma vaca, de um touro, em papelão. E aí você tinha aquela parte do meio que você saía dentro, e aí você... Acho que existe isso em alguma... É meio que um Bumba Meu Boi. Não, eu me lembro que com uns 12 anos, 13 anos, minha mãe trazia a gente para ver o desfile aqui na rua principal, né? Na Filipe Cardoso. Vinha aqui e os blocos, né, desfilava os blocos e tal, a gente tinha essa... naquela época tinha muito carnaval de casa, que eram os carnavais que o quintal de alguma casa era ensaio para o bloco, entendeu? Era sede para ali o pessoal ficar tipo, uns 3 meses tocando bateria, então tinha isso. E nessa época, minha mãe, como já estava separada, né, do meu pai, ela frequentava alguns lugares que era bloco, ela saía mais com a gente, né? Ela já não era tão aquela coisa assim de não... E a gente já estava meio que mocinha, ela levava a gente para o carnaval de Santa Cruz, ou então a gente conhecia pessoas que eram... Era muito interessante mesmo. Eu acho que, na verdade, eu nunca me considerei uma líder. Eu tô meio que agora me acostumando com essa palavra por conta de que eu tenho que ter responsabilidades dentro daquilo que as pessoas estão achando, estão se colocando. E eu tenho que estar à altura. O ano passado, quando o Pablo, né, escolheu as divas negras, né, em relação à Zona Oeste, eu fui inclusa com muita honra. Eu encarei isso como um presente que eu falei assim, obrigado Deus, nada que eu fiz até agora foi em vão. Não como assim, eu vou ser famosa, não, como eu te falei, eu sou uma pessoa que eu agora estou me expondo, mas não é porque eu estou me expondo, porque eu gosto de me expor. Eu estou me expondo porque eu tenho que passar algo e eu acho que o momento é esse. Ter contribuído e estar contribuindo com essa vivência de ter vivido territórios, de ter vivido outras situações e saber que eu ainda tenho muito que aprender, principalmente com as pessoas que estão à minha volta e conhecer a história das outras mulheres também na Zona Oeste é muito interessante, que são mulheres como eu, Leila da Mulheres de Pedra, a Emanuele lá da Era do Rádio, a neta da Emilinha Borba, né? A Auricélia do Bumba Meu Boi, né? Que faz o trabalho lá com o Bumba Meu Boi, a Veridiana das Marianas. Conhecer essas mulheres e me aproximar delas, que foi a minha primeira estratégia, nesse período de um tempo para cá, me deu força e está me dando força para que eu possa cruzar. Porque eu falei, gente, eu não sou sozinha. Mas só que a
a situação delas, eu sei que é diferente da minha, porque como eu lidei com moda, tem a questão da cooperativa, que cara, a gente conseguiu com a cooperativa ir pro fashion business. Eu tive uma roupa da Costurarte numa capa do caderno Ela do Globo. Uma saia bordada com a Empim de Santa Cruz, de frente pro hangar do Zeppelin, e o Globo tirou a foto desse tamanho, que foi capa do caderno Ela, no último dia do Fashion Rio, do Fashion Business. Então, são vários momentos e vários ápices que meio que... Cara, vale a pena não só contar, mas vale a pena eu também rememorar. Porque tem coisas que... Eu vou te dizer que tem coisas que eu passei que nem meus filhos sabem. Porque não dá tempo de contar tudo. Eu fiz queijo em Minas, eu sei fazer queijo, eu sei fazer mussarela. Eu planto, lá na horta do coletivo, eu planto. Mas por quê? Porque lá em Minas, lá, ninguém plantava nada, só tinha vaca no sítio. E eu fazia queijo. Falei, gente, mas não é possível, você não come uma couve? O caseiro não come uma couve. Eu com meu filho de 2 anos, o mais velho, eu plantei. E ele comeu a abobrinha que eu plantei lá em Minas. Lugar que você diz assim, caraca, eu vou pra lá, vou comer tudo que tiver lá, porque deve ter abóbora, deve ter não sei o que, sei lá. E você vê que o sítio deve só se preocupar com gado. Então, eu já vendi flor no balde. Peguei um trem aqui, soltava na Central e ia pra Cinelândia vender flor. Com 17 anos. Aí, depois que eu vi que era pesado, porque para você vender flor tinha que ser mais tarde, então eu pegava o último trem aqui para chegar de manhã em Santa Cruz. E era um horário pesadíssimo. Imagina eu, né? Eu sei que também nunca fui de se jogar fora. Imagina eu com 17 anos, com balde de flor, andando no meio dos bares para vender. Aí eu falei assim, não dá não, porque eu não... Mas sei como é que rola a noite. Tive uma experiência de ver como que era aquilo ali. O casal que gosta de dar flor ou levar para casa para livrar a barra, mas vamos nos ater agora na Dona Carola, lá de Septiba. Na verdade, Dona Carola e Dona Marcolina. Dona Margarida e Dona Carola, elas eram as minhas avós. Então, uma era por parte de pai, que morava aqui na Rua Primeira, e a Dona Carola era por parte de mãe, que morava em Septiba. A minha avó de Septiba era de religião de matriz africana. E a minha avó daqui, que a gente morava mesmo ali na casa da Rua Primeira, era evangélica. Então, a gente cresceu sendo com esses 2 parâmetros riquíssimos e diferentes. E diferente de hoje, da situação atual que a gente vive hoje, não havia você não vai na casa da tua avó, porque a tua avó é isso, você não vai para tua... Sabe, cada um morava por nós à sua maneira. Então, a minha avó de Septiba, ela tinha uma característica como avó, como todas, né? E a minha avó daqui da Rua Primeira, ela tinha uma outra característica, porque a gente aqui na Rua Primeira, apesar de ser no centro de Santa Cruz, a gente era meio que um sítio, né? Então era uma casa que tinha um terreno bem grande e minha avó gostava de plantar e tal. Essa minha avó daqui da Rua Primeira, o forte dela era doces, até porque no nosso terreno tinha tudo quanto era pé de árvore que você pudesse imaginar. Tinha um pé de cada, mas tinha jaca, tinha cajá, tinha não sei o quê. E minha avó fazia doce de jaca, doce de cajá, doce de mamão verde, doce de, abóbora, não sei o que, sei lá. E já minha avó de Septiba, o forte dela era comida, era coisa salgada. Então a gente estava, cara, quer neto melhor do que isso? Você passar as férias na casa da sua avó e saber que ela era uma cozinheira maravilhosa e morar com uma avó que fazia doces maravilhosos. Doces que hoje você não encontra mais, que existia muito nessa região, que é doce de laranja da terra, sabe? São doces antigos que em outros lugares ainda tem, né? Em outros lugares que são mais regionais tem. Mas aqui era muito
fácil, você, em qualquer lugar, você chegava numa casa, tinha uma compotazinha de doce de laranja da terra dentro da calda, ou então mamão, ou alguma coisa, e era aquilo ali que era servido para as pessoas, entendeu? E essa lembrança é maravilhosa. Essa minha avó, por ela ter plantado essas plantas, ela tinha plantas não só frutíferas, mas tinha coisa. A gente tem algumas mudas até hoje em casa. Minha mãe tem mudas que eram da minha avó. Hoje, lá no coletivo, eu tenho plantas que eram da Rua Primeira, porque minha mãe trouxe muda e eu peguei da minha mãe, eu peguei do meu pai. E eu tenho lá plantas que na comunidade mesmo, originalmente você não encontraria. Agora já tem, que as pessoas pegam muda também comigo. Mas isso é interessante, tá, Verusca? Eu acho que essa questão de afetividade, dentro disso que vocês vão colocar, o desdobramento, eu tenho certeza que vocês têm competência para fazer, para frente, essa linha de afetividade, ela se soma a toda essa necessidade estratégica que a gente tem que montar em volta da educação, em volta da cultura, em volta do resgate de afetividade, memórias e várias situações, para que, pelo menos, a geração que está para vir mais para frente, eles possam falar e falar, caramba, não parou no meu pai, não parou na minha mãe, não parou na geração, entendeu? Não parou na geração que poderia ter feito ainda alguma coisa. Ter a oportunidade de deixar um trabalho como o coletivo, da forma como eu imaginei e o meu esposo imaginou, no qual era possível a gente fazer um trabalho independente, fazer um trabalho livre de digamos assim, livre de pensamentos. Porque você acordar de manhã com uma ideia e você saber que você pode executar aquela ideia, isso aí é muito eu, entendeu? Tipo, caramba, é possível eu fazer isso. Como eu sou uma pessoa que eu começo e eu gosto de fazer a coisa até o final bem feita, eu faço isso nos meus bordados. A Costurarte, ela foi um sucesso em relação, não porque é a Cláudia, nem porque lógico que era uma ideia inovadora, assim como hoje o coletivo e outros coletivos também que tem, né, na região. Nós somos uma ideia inovadora. Só que eu sei que eu sempre fui um pouco mais à frente, porque aquilo que eu estou vivendo no dia, para mim, já é passado, porque eu já estou lá na frente. Eu só peço a Deus que eu tenha a força de desenvolver o que eu tenho para desenvolver, e eu estou no processo de desaceleração. Processo de desaceleração na questão de já planejar o que vai ser daqui a 10 anos, como é que eu vou estar. Eu vou estar só crocheteando, vou estar só bordando, vou estar só ali, de repente, escrevendo. Voltei ao teatro, estou escrevendo uma peça baseada na obra do Chico Buarque. Já estamos tendo audições e ensaios. Eu estou escrevendo a peça baseada em construção do Chico Buarque. Estou com o grupo já. Isso era uma coisa que eu queria fazer antes de terminar tudo, mas continuar com a moda, que agora a Flor do Cambucá é a minha marca. Então é a que eu fundei, então eu quero ali, né, ter aquela empresa que chamar de minha, essa coisa cooperativa, coletivo, nada é meu. Mas o que eu estou preparando? Para que aquilo ali funcione comigo ou semigo, funcione mesmo eu não estando ali, e que eu possa me dedicar a coisas que vão me relaxar um pouco mais, vão dar um pouco mais de tranquilidade, não digo nem tanto financeira, mas como eu te falei, eu posso, como eu falo, eu posso vender uma peça por dia e ficar feliz, entendeu? Uhum. Porque eu não tenho grandes anseios de ter carro, de ter não sei o quê. E nessa questão toda,
O coletivo hoje, para mim, ele é isso, ele representa esse marco. Chegar hoje até algumas situações de mídia através do coletivo, para mim, não é o objetivo principal. Porque eu já cheguei na mídia algumas vezes através da Costura Arte, eu fui conselheira tutelar no primeiro conselho montado no Rio de Janeiro, o conselho tutelar daqui da região, que era Septiba Paciência Santa Cruz. Eu era suplente, entrei, consegui fazer um mandato de conselheira. 1988, por aí assim. Entrando para a década de 90, que foi o primeiro conselho tutelar. Essa experiência como conselho tutelar, que é uma experiência muito institucional e engessada, porque tem que ser, porque a gente lida com leis, lida com situações, mesmo assim ela não me encantou para me tirar daquela trajetória que eu já vinha com 15 anos de idade. Essa coisa. Então, o mais difícil hoje não é manter o espaço cultural, o coletivo e a Costura Arte sem verba, sem ter conchavo financeiro com coisas que a gente não acredita. A gente não precisa botar placa de ninguém, e nem a gente precisa para a gente fazer aquilo que a gente acredita. E isso é um legado que eu acho que é um importante que eu vou deixar, para as mulheres saberem que é possível começar uma cooperativa com retalho. É possível você plantar num lugar onde era um lixão que você tirou desse caminhão de lixo, e você conseguir tirar dali, depois da terra renovada, um alface e um pé de pimenta. Ora Pronobis, que é bom para anemia. Chá de capim-limão, que é bom para o sistema respiratório. No momento de pandemia que a gente está vivendo, as pessoas vão lá na comunidade e pegam a folha de capim-limão, saião. Esse é o legado. Agora, trabalhar para quê? Eu ali ou não, isso dê continuidade. Então, essa é a coisa. Só que, o que eu estou fazendo agora? Eu estou juntando as experiências que eu tive para fazer com que essa administração, essa coisa dê certo. Essa coisa, ela possa chegar lá e falar: e aí, pessoal, tudo bom? Lá a gente tem um estúdio de gravação. O Júlio tem a salinha dele que faz as gravações. Ele recebe os clientes dele ali. Ele já, faz toda a parte de áudio, né? O da Lata Filmes, por exemplo, eles têm a base deles na casa deles, por conta dos equipamentos. Os caras já têm um drone. Olha isso! Os caras têm um drone. Então, isso são legados. Por quê? Porque eu sei que ele conseguiu o drone, não foi o coletivo, não foi o espaço cultural. Foi a capacidade que ele tinha, e eu saber que ele tinha essa capacidade. E a única coisa que eu podia falar para ele, quando ele falava assim: caraca, tu quero ter um drone, eu falei: pô, tu vai ter, rapaz, tu vai ter um drone. Porque eu sei que ele tinha condição. O Júlio reformou agora a parte do estúdio, reformou, que eu falo assim, pintou botou lá os quadrinhos e tal, que ele é muito caprichoso, né? Ele sempre foi, dentro lá do local que ele... Cara, maior orgulho. A grande meta é as pessoas poderem saber que elas são capazes de construir. Com dinheiro ou sem dinheiro. Olha isso, hein? Com dinheiro melhor. Mas a gente não pode esperar o dinheiro para construir. A gente já tem que ter uma linha de pensamento dentro de que, quando o dinheiro chegar, o que a gente vai fazer com aquele dinheiro? Porque as pessoas são muito imediatistas. Isso é natural do ser humano. As pessoas são imediatistas. Elas querem aquilo que elas... Não, eu quero isso, sabe? Eu quero aquilo ali que eu vejo. Quando eu esperava as férias todas para ir para Septiba, na pensão da minha avó, era onde eu ganhava gorjeta servindo as mesas, ajudando ela a servir as mesas da pensão, e dali a gente ia para a praia e a gente se divertia ali naquele balneário que para a gente era um quintal. Cara, era felicidade, era passar as férias com a minha avó, comer bem,
ganhar gorjeta dos fregueses e feliz da vida. Muito feliz da vida. Porque aquilo ali pra gente, culturalmente, era a coisa mais rica que podia imaginar.